próximo passo do Cave Focus é o auto-perdão e a autorresponsabilidade. Para isso, você precisa entender que o seu futuro precisa de você e o seu passado não. Eu sei que é inevitável pensar no que se foi, no que poderia ter sido se você fizesse algo diferente, mas cara, isso passa com o tempo. Não se tortura. Não dá para mudar o que passou. Esquece. É preciso liberar essa bagagem de uma vez por todas. Você vai se sentir muito mais leve. Você não vai querer subir o monte do Everest com 1 tonelada nas costas, não é mesmo? Deixa o passado morrer. Mate-o se for preciso. Esse é o único jeito de se tornar quem você deve ser. Abandonando o seu passado e assumindo a responsabilidade. Mas veja bem, eu não estou falando daquela criancinha da caverna, não. O seu passado, a partir de hoje, é você. Se você se olhar no espelho, você vai ver o cara que você deve matar, tá? Então eu vou fazer um exercício aqui e você precisa encarar, novamente, com muita seriedade. Preparado? Você vai caminhar agora em direção ao seu banheiro, vai abrir a porta e vai acender a luz. E você vai se olhar no espelho. Você está encarando o seu pior adversário, o seu pior inimigo. É esse cara, e não aquela criancinha. É esse cara que vive te auto-sabotando. Pode até ser contraditório, mas o mesmo cara que te deixou no fundo do poço ou que pode te derrubar é o mesmo cara que vai poder te levar ali até o topo. Encare mais uma vez como nunca antes e não diga sequer uma palavra. Fique em silêncio por alguns segundos. A essa altura, ele já percebeu que você tomou uma atitude diferente das outras anteriores, que você prometia e nunca cumpria. Você é a chacota dele. Mas a partir de hoje, será apenas você e ele. Em alguns casos, você contra ele também, na maioria das vezes. É melhor você aprender a lidar com isso, tá? Agora você vai ter que recitar em alto e bom tom o que tem nesse documento aqui. Quero que você saiba que você é o único responsável por toda essa situação que nos encontramos. Não é culpa da política, não é culpa do sistema, não é culpa da nossa família. As suas decisões nos trouxeram até aqui. Cadê aquele cara que era cheio de sonhos, que vivia dizendo que ia conquistar o mundo? Onde é que ele está? Em algum momento dessa jornada você se perdeu, cara. E agora nós estamos vivendo no piloto automático, aceitando migalhas e vivendo como se estivesse tudo bem. Mas quer saber? Eu te perdoo por tudo. Eu te perdoo pelos seus erros. Eu te perdoo por todas as vezes que você foi um covarde. Te faltou coragem para fazer o que tinha que ser feito naquele momento. Eu te perdoo, cara. E eu sei que você não é o culpado pelas nossas crenças limitantes. Por isso, eu te perdoo. Eu decidi ativar o modo caverna e eu vou assumir o controle daqui pra frente. Não viemos de uma família rica, mas uma família rica virá através de mim, e não de você. Eu sou o início e você é o fim. Eu sou o início de uma vida abundante e próspera. E eu declaro aqui e agora que acaba em você toda a escassez e tudo que nos impede de progredir. Há um futuro próspero me esperando e eu não vou permitir que você faça parte dele. Isso é forte, né? Eu encarei o cara do espelho várias vezes e isso sempre funciona pra mim. Eu quero te mostrar o porquê você deveria acreditar em dias melhores pra sua vida. Porque você deveria ter fé no futuro. Cara, eu participo de diversos grupos de masterminds, aqueles que reúnem empresários com negócios bem-sucedidos, né? Alguns deles me custaram até 100 mil reais para poder participar de um grupo de WhatsApp, 100 mil reais por ano. E eu posso te garantir que existe um padrão no perfil e na trajetória da maioria dos participantes daqueles grupos. E não é um segredo escondido a 7 chaves. Para te falar a verdade, ele é tão óbvio e explícito, tá aí para todo mundo ver, que a maioria das pessoas ignoram. É normal, né, as pessoas ignorarem o óbvio. E até mesmo ridicularizam quando descobrem aquilo por ser tão simples. Em um desses encontros presenciais dos grupos, nós fizemos uma dinâmica cujo objetivo era descobrir algo em comum nas nossas trajetórias, né, por meio de um desenho de pontos e linhas. Então nós começamos marcando um ponto inicial, a linha inicial que representava ali o nosso nascimento, é o marco zero, e o próximo ponto representaria outro momento marcante seguido daquele anterior. Por exemplo, a perda de alguém especial ou a conquista de algo importante. Cara, não havia regra que determinava o que deveria ser cada ponto. Apenas nos foi sugerido que seguíssemos ali as nossas memórias e deixássemos que elas nos guiassem. Entre um ponto e outro, deveríamos julgar se houve um progresso, ou seja, se houve um progresso, o ponto era acima. Se houve um regresso, naquele intervalo de tempo, o ponto era para baixo. Ou seja, se conquistamos algo, o ponto que representava algo positivo deveria ficar em um nível acima do anterior. Da mesma forma que se houvesse acontecimentos marcantes negativos, eles ficariam abaixo do anterior. E durante essa dinâmica, em um grupo ali com 5 pessoas, nós íamos narrando a nossa jornada em voz alta e ligando os pontos conforme ia avançando o tempo. Todos nós, sem nenhuma exceção, nós choramos
ao remeter algumas memórias. E ao final, para nossa grata surpresa, nós percebemos que havia um padrão na maioria dos desenhos. Não que isso seja um mapa para o sucesso, não, mas existe um padrão. O sucesso ele deixa rastros de fato. E você só consegue identificar e ter certeza disso fazendo dinâmicas como essa. E esse padrão, como ilustra aí na imagem que está aparecendo na sua tela, indicava uma grande virada de chave após uma passagem árdua pelo que nós julgávamos naquele momento como o fundo do poço. Mas Yuri, o que é o fundo do poço? O que é que ele representa? Como a gente pode saber se a gente está realmente no pior cenário possível? A verdade é que você jamais saberá se aquele é realmente o fundo do poço. Por pior que seja, por pior que esteja a tua situação, ela sempre pode piorar. E é importante, muito importante que você saiba disso. Não estou tentando colocar medo em você não, tá? Mas não experimenta testar o terreno que você está pisando no fundo do poço. Não experimenta testar a sorte. Steve Jobs, ele foi muito sábio ao dizer em um dos seus discursos para uma turma de formandos da Universidade de Stanford. Ele falou assim, ó: naquela época de desafios incertezas, ligar os pontos futuros era impossível. Ninguém pode olhar para o futuro e prever o futuro. Mas tudo ficou bem mais claro ao olhar para trás, olhar 10 anos depois. Existem momentos em nossas vidas que são como pontos de viradas de chave. São decisões cruciais que desencadeiam uma mudança significativa e causam um grande impacto, para melhor ou para pior. E eu chamo de ponto de inflexão. O fato é que você está sujeito a esses pontos de inflexão a todo momento. E eu também. Por exemplo, decidir sair da casa dos pais, decidir mudar de carreira, dar um início a um novo negócio, começar um novo relacionamento, ou até mesmo simples decisões cotidianas, como a escolha de um determinado livro para ler. Cara, tu pode ter ali um maior insight da tua vida, ou um insight que pode mudar realmente aquele teu momento. Isso pode ser um ponto de inflexão e desencadear uma série de outras coisas. Cada decisão que tomamos nos abre um leque de possibilidades e cada uma delas nos leva a um futuro potencial diferente, com consequências diferentes. Esse sou eu, em 2020, em um dos principais momentos de inflexão da minha vida. Nesse dia, eu tinha acabado de perder mais de 40 mil reais no poker, né? Dinheiro que eu não tinha, por sinal. A partir daquele momento, eu aprendi que se eu quisesse ser alguém na vida, precisaria abandonar aquele cara, aquele Yuri, aquele imbecil. Eu era um imbecil, precisava abandonar aquele Yuri para sempre. E é óbvio que eu não sabia que aquela decisão, aquela simples decisão de sentar depois de ter perdido aquele dinheiro, pegar um bloco de papel e ficar anotando algumas coisas, teria tamanho impacto na minha vida. E não foi aquilo que mudou a minha vida de fato, mas aquele momento, aquela decisão desencadeou outras. Então eu quero que você entenda de uma vez por todas que a tua situação atual, ela não te define. Você não é o que você está exercendo agora no seu trabalho, ou o saldo da sua conta bancária, e muito menos o que as pessoas acham de você. Não. Eu vou te propor um desafio. Faça algo que represente a sua nova fase, esse momento, esse ponto de inflexão na sua vida. Por exemplo, poste uma foto agora nos seus stories, coloque um emoji de um lobo e de um triângulo, assim como está aparecendo na sua tela, e me marca lá no Instagram, @yurimeira, @modocaverna. Eu ficarei contente em saber que você tomou essa decisão e juntou-se à nossa tribo. Agora não tem mais volta, tá?